Como não se importar com o que os outros pensam. Dose de energia número 175. Oi, gente, tudo bem? Hoje, nesse episódio, eu tô bem feliz de compartilhar com vocês algo que eu aprendi com um autor e blogueiro americano que se chama Mark Manson. Um autor de um livro talvez bem conhecido, que posso falar que é A Arte de Ligar o F. Não vou falar o palavrão aqui, mas é um cara que fala sobre você não se importar, então, com o que os outros pensam. Mas ele conta de uma maneira bem, digamos, diferente sobre isso. Porque ele tem um blog e os seus leitores fizeram a pergunta para ele. E fizeram essa pergunta: como não se importar com o que os outros pensam? E o Mark Manson, ele fala assim, o que eu vou passar para vocês hoje aqui, nesse podcast, eu literalmente traduzi uma apresentação dele, que é muito legal, e vou estar colocando um pouco do meu toque aqui, mas muita coisa são palavras dele, tá? Então deixo aqui o crédito todinho para ele, e eu achei fantástico o jeito que ele explicou. E ele começa falando assim, que as pessoas, elas têm uma fantasia de que é possível não ligar para o que os outros pensam. Que existem pessoas que têm um superpoder, que são super confiantes, como se fosse um super-herói que levou um tiro de rejeição de alguma coisa, mas bateu ali no escudo e foi embora. Então, e ele fala que isso é uma fantasia, porque isso não existe. E ele fala assim, tem três, então, maneiras de responder isso, que é uma resposta curta, uma resposta longa, e a última seria um pouco mais chocante. Digamos aqui que o Mark Manson, ele não mede muitas palavras para falar, o que eu acho super legal. Ele é bem sincero, parece um cara super transparente, e ele vai então contar pra gente sobre essa situação. E eu achei super interessante porque é uma coisa que eu sempre sofri muito na vida, e eu acredito que quando a gente vai amadurecendo, isso vai melhorando bastante. Antes, então, de continuar, queria pedir para vocês, se você ainda não me segue no Instagram, dea.brito, dea.brito com 2 T's, no Instagram, tem lá o post desse podcast, comenta lá, fala que você está ouvindo, que você ouviu, e me segue lá porque eu sou um ser humano desesperado por validação, como diz aqui o Mark Manson. A gente é desesperado por validação, fica lá olhando os números, fica querendo saber se as pessoas gostaram ou não gostaram. Então, como diz ele, salve uma alma e me ajude lá, corre lá no Instagram, beleza? Então vamos lá. Por que então... Desculpa a minha tosse, vou tentar evitá-la, mas estou numa época de alergias aí. Por que nós nos preocupamos tanto com o que os outros pensam? Outra pergunta que fazem é o que fazer para parar de se preocupar tanto com o que os outros pensam? E a primeira resposta dele curta é assim: porque você não é um psicopata. Porque se preocupar com o que os outros pensam te faz ser um bom ser humano. Ele falou assim, você consegue imaginar um mundo onde que uma criança é diagnosticada com câncer e você nem liga para isso, nem se incomoda? Ou, digamos que a tua mãe é atropelada por um ônibus e você pega e olha, não é problema meu isso. Seria um mundo horrível se fosse assim, certo? Mas sim, a opinião e a percepção dos outros, das outras pessoas com relação a gente, causa sim estresse, causa ansiedade. Mas também ela causa muita coisa boa. Causa alegria, empatia, compaixão, amizade. E são coisas que a gente não quer se livrar disso no mundo, certo? Então o Mark Manson ele sugere então que ele vai traduzir essa pergunta de como parar de ligar para o que os outros pensam para uma outra pergunta que seria como eu gerencio melhor o que os outros pensam.
E aí ele vem com a resposta longa. Nessa resposta longa ele fala assim: vamos voltar então milhões de anos atrás, lá nos homens das cavernas. E ele começa falando: os humanos são seres complicados e somos ruins em praticamente tudo em relação à natureza. Nós somos fracos, lentos, ruins de escalada, os nossos dentes não são tão afiados. E se a gente se comparar com os animais mamíferos no reino animal, nós somos ruins em praticamente tudo. E, na verdade, a única coisa que nos faz superiores, que nos diferencia, nos destaca em relação a essas criaturas, é a nossa inteligência. A nossa inteligência, ela evolui porque somos criaturas altamente sociáveis. Por exemplo, na natureza, o camaleão, ele tem o poder de trocar de cor para se camuflar. A chita, ela tem o poder de ser extremamente rápida. O nosso superpoder, o nosso superpoder de evolução é a inteligência. É o que nos fez, então, sobreviver e chegar até onde chegamos. Por exemplo, eu aqui gravando esse podcast, falando com o microfone, e você aí do outro lado escutando. Então, a sociabilidade está impregnada no nosso sistema nervoso. Nós precisamos interagir com outros humanos que estão ao nosso redor para a gente ficar fisicamente saudável e mentalmente saudável. Vou fazer uma pausa aqui. A gente passando por essa pandemia aí, a gente sabe muito bem disso que ele está falando, essa falta que faz dessa socialização. Isso foi necessário para muitas pessoas se isolarem por conta da pandemia, porém causou também muitos males mentais, físicos desse isolamento. Então, voltando aqui, ele fala assim que na maioria da história da humanidade, nós sempre evoluímos em pequenas tribos. Eram grupos, diz ele, de 30 até 120 pessoas. E essas tribos, elas eram extremamente unidas. Eram, por exemplo, três famílias, e eles se interagiam entre eles. Então, cada interação social dessa tribo tinha muita importância. Então, cada pessoa estava sempre dependendo da outra pessoa para a sua própria sobrevivência. Então, se você tem uma pessoa na tribo que está sempre desperdiçando comida, fazendo barulho quando tem que ficar quieto para evitar que sejam atacados por predadores, as outras 29 pessoas da tribo vão ficar furiosas com essa pessoa que faz as coisas que não traz o bem para a sociedade, para essa comunidade, para essa tribo. E se eles expulsarem essa pessoa ela tá morta. Se ela for expulsa da tribo, ela tá morta, porque os humanos não conseguem sobreviver sozinhos por muito tempo na selva. Então isso, pensando então lá há milhões de anos, nos homens das cavernas, mostra que de fato a gente foi evoluindo nessa vida e levando como verdade que uma rejeição social é igual à morte. Se eu sou rejeitada, isso é uma ameaça para minha segurança. Então, ser rejeitado pela tribo é uma ameaça para mim. E é por isso que a rejeição social ela pode ser muito dolorosa para muita gente. Se alguém te rejeita, por exemplo, ele dá um exemplo quando você é convidado para ir para um baile de formatura, e se você é rejeitado quando você vai convidar alguém, isso pode ser tão traumatizante quanto sofrer um acidente de carro ou fazer até um transplante de rim. Então é realmente muito perturbador quando acontece da primeira vez isso. E esses sentimentos de alta dependência social, a gente tem essa necessidade de estar sempre em sociedade, faz com que a gente é altamente preocupado com o que as pessoas em torno da gente pensam. E isso é totalmente humano. Você está preocupado com as pessoas que estão ao teu redor, o que elas estão pensando em você. E todo mundo já experimentou isso na vida, todo mundo precisa aprender como lidar com isso. E aí ele vem falar da vida moderna, o que faz então da nossa vida moderna hoje ser tão legal? Nós temos videogames, temos viagens aéreas, podemos usar avião,
realidade virtual que está cada vez mais na moda e cada vez mais entrando na vida da gente. Mas ele fala que o mais legal de tudo isso, dessa evolução dessa vida moderna, é você poder escolher a sua própria tribo. Sim, você pode mudar de tribo. Se você foi rejeitado, se você foi banido por uma certa tribo, você pode achar uma tribo melhor. Uma outra maneira de pensar nisso é que você nunca vai parar de buscar uma validação social. Então a gente precisa entender que essa busca pela validação social, ela sempre vai acontecer. Você sempre vai estar implorando para ser validado socialmente por alguém. E você que está virando a cabeça, falando, não, eu não, todo mundo lá no fundo tem essa necessidade de validação social. E uns de uma maneira diferente de outras. Mas você pode, então, mudar as pessoas que você procura validação. Essa é a boa notícia. Se você vai estar sempre buscando validação, saiba que para você não sofrer, você sabe que você pode mudar então as pessoas que você vai buscar essa validação. Você vai poder decidir. Se como a gente tem essa capacidade de mudar de tribo, você vai poder decidir quem que você quer impressionar. Quem são as pessoas que vale a pena impressionar. Geralmente as pessoas que mais se estressam com a opinião alheia são aquelas que vão buscar a validação social de pessoas egoístas, mesquinhas e que não vale a pena, não vale o esforço impressionar. Pense, gente, aqui vai a minha parte falando quantas vezes você se preocupou com a roupa que você vai se vestir, com a maneira que você vai fazer tal e tal coisa, para não incomodar, ou para chamar a atenção de pessoas que nem sabem que você existe, ou que não ligam para você, que não tem menor interesse em você e você fazendo o maior esforço. O quanto que isso vale? Desculpa. Porque se você procura a validação de pessoas assim, de pessoas que são mesquinhas e egoístas, quer dizer que você às vezes está na tribo errada. Você está andando com pessoas que têm esse egoísmo, que não estão preocupados com você. E não tem nada pior que tentar ser reconhecido e querer impressionar alguém que é extremamente egoísta. Em vez de não se preocupar com o que os outros pensam, procure por novas pessoas. Procure pessoas, rodeie-se de pessoas que você admira, que você respeita, que podem te ensinar alguma coisa e principalmente que respeita você do jeito que você é. Parece super simples, né? Beleza, sem problema, vou ali procurar outras pessoas. Mas não é assim tão fácil. E aí vem ele com a resposta chocante, que ele fala assim: se você se importa tanto com o que os outros vão, com o que os outros vão pensar, com o que os outros pensam, isso é bem provável que você não tem algo mais importante para se importar na vida. Eu vou falar de novo. Se você se importa tanto com a opinião dos outros, com o que os outros pensam, é porque você provavelmente não tem algo mais importante para se importar na vida. E ele dá um exemplo aqui. Imagina um prédio pegando fogo e você sabe que tem um bebê preso nesse prédio. E você começa a sair correndo, tô indo lá salvar esse bebê. Enquanto você tá indo correndo pra lá, pessoas falando do teu lado: Andréa, você tá louca? Quem que corre dentro de um prédio em chamas? É perigoso. Começa a falar muitas coisas. Aí você se importa? Você acaba escutando para aquilo que eles estão pensando, que eles estão falando? Não. Porque o que você mais quer é salvar aquele bebê que tá dentro daquele prédio. Então, você sabe, tem um bebê morrendo lá e eu quero salvar ele. Então, nesse momento, você não se importa para a opinião das outras, porque o que mais importa para você é a vida daquele bebê. E quando você volta dessa missão que você foi atrás, se você fez ou não fez, você também não se importa. Se as pessoas vão chegar lá, a Andréa é a super-herói do dia.
muito bem, ela é fantástica. Você não tá nem aí para essa opinião também dos outros. O que importa naquele momento é a vida do bebê. E isso vai muito além da validação social, vai muito além da vergonha, da aprovação, do que estão pensando, de quem concorda ou não concorda com você. Salvar a vida de alguém é o que importa naquele momento. E você pode dizer, isso é um exemplo talvez até extremo, mas o mesmo princípio se aplica para a nossa vida. Você vai parar de se importar com o que os outros pensam quando você tiver algo na sua vida que é mais importante do que o que os outros pensam. Quando você tem algo que vale a pena passar vergonha por isso, ser ridicularizado com isso, quando você acredita em algo tão intensamente, que é tão importante que você estaria mesmo disposto a perder amigos, ou até mesmo o respeito dos vizinhos, é aí que você para de se importar com o que os outros pensam. E a ironia de tudo isso é que quando você tem essa atitude, quando você tem esse algo tão importante e você não se importa, você está disposto, mais uma vez, a perder seus amigos, perder o respeito, e é aí que você tem o respeito dos outros. Porque você está focado no seu objetivo, você tem algo muito mais importante para se importar do que a opinião dos outros. Gente, não sei vocês, mas eu achei fantástica essa explicação. E a partir do momento que a gente começar a ter essa reflexão de o que será que vão pensar, o que será disso, o que será daquilo, pare e dá um estalo ali e pensa, peraí, o que é mais importante do que achar o que vão pensar de mim, do que tá falando? Vou dar um exemplo bobo. Se você tem um projeto bobo, que não é tão bobo, mas se você tem um projeto para fazer na vida e que você tem medo de ser ridicularizado por tentar aquele projeto, se você começar a pensar que o projeto é tão importante, você acredita tanto nele, você acaba esquecendo o que está ao teu redor e vai fazendo. Criar esse podcast, por exemplo, eu poderia passar o dia pensando em quantas pessoas que acham ridículo eu estar fazendo isso, que não gostam disso, não gostam daquilo, mas eu acho tão importante, para mim é tão importante, tão primordial que eu faça isso da maneira que eu tô fazendo, que é trazer informação para vocês, que eu não ligo. Se alguém reclamar, se alguém não gostar, não tem problema, deixa de escutar, mas vai ter gente que vai estar escutando. E essa é a minha vontade, de passar essa mensagem, de trazer essa dose de energia para todo mundo e trazer mais consciência para todo mundo. Então, peço para você, vai lá no meu Instagram, dea.brito, então, dea.brito, Brito com 2 T's, e deixa seu comentário e diz lá para mim, o que é tão importante na sua vida que você estaria disposto a se ridicularizar por conta disso? O que é tão importante? Escreve lá para mim. Gente, muito obrigada, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.